Olá, amigos! Existe um pensamento de que os Estados Unidos e a Rússia estão separados por vários milhares de quilômetros. Na verdade, eles estão muito mais próximos um do outro do que parece. No meio do Estreito de Bering estão as Ilhas Diomedes. A ilha Ratmanov é russa. Sua companheira, Diomedes Menor, pertence aos norte-americanos. A distância entre elas é de aproximadamente 4 quilômetros. E no vídeo de hoje vocês aprenderão por que demora um dia inteiro para percorrê-las, o que significa cortina de gelo e como vivem os moradores em um clima em mudança. Os esquimós começaram a povoar as Ilhas Diomedes há mais de 3.000 anos. A honra da descoberta desse local para os habitantes do Velho Mundo pertence ao famoso viajante russo Semyon Desnev. Em 1648, ele descobriu o estreito entre a Ásia e a América, mais tarde nomeada em homenagem a Bering. Além disso, Desnev havia relatado sobre as duas ilhas localizadas lá. Uma delas foi encontrada em 1728 pela expedição de Vitus Bering. Ambas foram mapeadas posteriormente em 1732. Foram dados os nomes russos modernos já no início do século XIX, graças ao tenente da frota do Império Russo, Otto Kotzebue. Em 1867, Alexandre II vendeu o Alasca aos americanos. Já naquela época, se acreditava que essas terras tinham quase nenhum uso e gastavam muito dinheiro para sua manutenção. E, em geral, o ouro extra recebido pela venda não era de se reclamar. Na negociação com os Estados Unidos, os russos receberam meros centavos, 7,2 milhões de dólares. Em comparação, um único prédio de 3 andares no centro de Nova York, construído em 1872, conhecido como Tweed Courthouse, custou ao Tesouro Nacional de Nova York quase 2 vezes mais caro do que todo o Alasca para o governo dos Estados Unidos, enquanto que a área do Alasca é um pouco menor que o território da Líbia, que ocupa o 16º lugar entre os maiores países por área. Após a venda do Alasca, a fronteira governamental começou a passar entre as Ilhas Diomedes, mas no começo essas mudanças não preocuparam muito os moradores. Os habitantes da região do Estreito de Bering sempre se consideraram um só povo até 1948. As famílias que viviam em diferentes ilhas percorriam o caminho para se visitar sem problemas. Após a Segunda Guerra Mundial, as relações entre a União Soviética e os Estados Unidos se deterioraram, por isso a fronteira foi fechada. Como de costume, quem sofre mais nesses casos, por causa da política, são as pessoas comuns. Os militares se estabeleceram na ilha de Ratmanov e a população civil teve que se mudar para a Sibéria. É claro que nenhum dos políticos esteve interessado no consentimento das pessoas. Como resultado, a fronteira foi apelidada de cortina de gelo, semelhante à cortina de ferro, termo que se popularizou graças a Churchill e que marcou o início da Guerra Fria. Mas os anos foram se passando e a tal chamada cortina de gelo começou a derreter aos poucos. Em 7 de agosto de 1987, a nadadora americana Lynn Cox, que já havia conseguido nadar no Canal da Mancha, no Estreito de Magalhães e na volta do Cabo da Boa Esperança, percorreu a distância a partir da ilha americana até a ilha pertencente à União Soviética. A temperatura da água na época de seu nado era de apenas 6 graus. A valente atleta foi acompanhada por moradores do Alasca em caiaques. Essa distância foi percorrida em 2 horas, e os presidentes dos 2 países a parabenizaram, Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan. Lynn Cox é muitas vezes chamada de o símbolo do fim da Guerra Fria. Em 1989, os países assinaram um acordo sobre viagens mútuas de residentes da região do Estreito de Bering. A cortina de gelo finalmente desabou somente em 2015, quando os Estados Unidos cumpriram todas as formalidades. Segundo esse acordo, os povos indígenas do Alasca poderiam visitar os parentes no território de Chukotka e vice-versa. Para fazer uma viagem, era necessário receber um convite de parentes de uma área estabelecida. Só é permitido permanecer como visita por 90 dias. Como as coisas estão em 2021, é difícil dizer, uma vez que a mídia não menciona nada sobre isso. Como dito antes, as Ilhas Diomedes são separadas por uma distância realmente ridícula, cerca de 3.750 metros. Mas se você quiser se sentir como um viajante do tempo, então percorrê-la é uma ótima maneira de fazer isso. A questão é que as ilhas são separadas pela linha internacional da data e estão localizadas em fuso horários diferentes. A diferença horária é de 21 horas. Os russos estão à frente dos americanos. Portanto, a ilha de Ratmanov às vezes é chamada de Ilha do Amanhã e a ilha de Krusenstern é chamada de Ilha do Ontem.
Esse fato curioso se tornou amplamente conhecido pelos telespectadores estrangeiros em março de 2021, quando um blogueiro do TikTok postou um vídeo explicando como seria possível chegar rapidamente da Rússia aos Estados Unidos a pé. Entretanto, ele mentiu um pouco aqui. Devido às mudanças climáticas, o gelo duro não conecta as ilhas como antes. Ele também falou sobre as diferenças de fuso horário. Seu post se tornou viral. Teve milhões de visualizações e, após isso, a mídia escreveu muito sobre o assunto. A característica incomum das ilhas dá espaço à imaginação. Por exemplo, você pode comemorar um aniversário 2 vezes por ano, ou primeiro comemorar o Ano Novo na ilha de Hatmanov e depois voltar no tempo e comemorar novamente na ilha de Krusenstern. É uma pena que não seja tão fácil se mover entre elas. Atualmente, não há população permanente na ilha de Hatmanov, apenas militares. O primeiro destacamento de guardas da fronteira chegou aqui em 1941. Uma casa de madeira de 6 cômodos, um armazém e uma sauna foram trazidos para eles de Vladivostok, junto com alimentos, roupas e armas. A vida nestas partes é dura. O inverno dura 9 meses. Portanto, é necessário suportar não apenas temperaturas muito baixas, mas também ventos fortes. Além disso, 300 dias por ano, a ilha está envolta em espessa neblina. Por isso, não há muitos helicópteros aqui. Eles voam para lá apenas uma vez a cada 2 ou 4 meses para entregar comida e correspondências. Apenas soldados por contrato servem na unidade. Entretanto, eles têm os principais benefícios da civilização: TV, telefone, entre outros. Não há militares na ilha de Krusenstern, ou, como os americanos a chamam, de Diomedes Menor. Há apenas um único assentamento, chamado também de Diomedes. Quando você olha este assentamento do alto, surge a sensação de que este é um dos lugares mais isolados do planeta. Lá moram, numa pequena comunidade de esquimós, pouco mais de 100 pessoas. Hoje existem cerca de 30 construções na ilha, incluindo edifícios residenciais, construídos principalmente nas décadas de 70 e 80. Porém, apesar de sua modesta aparência, lá há uma lavanderia, um consultório médico localizado no último andar do mesmo prédio, também há uma escola com vista para a ilha russa da sala de aula, biblioteca, heliporto e uma antena parabólica para televisão, telefone, fax e acesso à internet. Os suprimentos da loja na ilha são limitados a uma pequena quantidade de alimentos, bebidas, roupas, armas de fogo e munições e combustível. Tudo que não é possível encontrar na loja deve ser encomendado pelo correio, mas durante o inverno eles raramente trabalham. Como em muitos outros assentamentos nativos do Alasca, a importação e venda de álcool é proibida. A eletricidade é fornecida por geradores a diesel e a água para uso no inverno é retirada de uma nascente na montanha, depois processada e armazenada em um enorme reservatório. Devido ao permafrost, colocar tubos para canalização no subsolo é difícil, por isso os moradores devem carregar a água manualmente. O trabalho na ilha é limitado principalmente ao assentamento, o correio, escola e consultório médico. Apesar dos altos preços dos alimentos, os esquimós que aqui já estão acostumados a comprar alimentos já não dependem tanto da caça e da coleta, mas ainda assim alguns coletam ovos de airo, uma ave marinha encontradas em grande quantidade no hemisfério norte. As morsas são caçadas, fazem souvenirs que são populares no Alasca continental. A renda média anual das famílias nas ilhas é de aproximadamente $25 mil, e na verdade não é uma grande quantia por causa dos altos preços e da dependência dos habitantes da ilha dos alimentos trazidos. Um pacote de sabão em pó comum custa $45. No geral, a vida na ilha, além de difícil, é cara. Nos últimos tempos, a mudança climática vem causando mais problemas aos esquimós. A cada ano, esquenta mais, o que prejudica o modo de vida tradicional. Cada vez mais, os jovens da ilha pensam em se mudar de lá. Mas apesar disso tudo, os turistas notam que os moradores locais parecem ser mais felizes do que muitos moradores das grandes cidades. Por hoje é só, amigos. Deixem seus likes, façam seus comentários abaixo e inscrevam-se no canal. Nos encontramos no próximo vídeo.